Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E falando sobre expansão de consciência, queria lembrar um pouco da história da nossa ancestralidade em pontos onde nossos ancestrais eles tinham um pouco mais de facilidade de ter essa expansão, pois na época que nossos ancestrais eram pastoreiros, filósofos, tinham um pouco mais de tempo de observar a natureza, ver como é que funcionava, e assim aprofundar um pouco mais, até mesmo saber as épocas certas de fazer o plantio, a colheita. Então isso fez parte do desenvolvimento do ser humano. E hoje a gente acabou se afastando muito pelos obstáculos do nosso sistema que nós vivemos hoje, né? E nesse sistema social que nós vivemos, com suas estruturas de valores, expectativas, pode muitas vezes criar barreiras à expansão da consciência individual. Alguns dos principais obstáculos é materialismo excessivo, a valorização exagerada dos bens materiais, do sucesso financeiro, pode levar as pessoas a negligenciar aspectos mais profundos da vida, como relacionamentos, espiritualidade e crescimento pessoal. Conformismo, a pressão para se encaixar em padrões sociais e culturais pode inibir a expressão individual e a busca por novas perspectivas. Medo do desconhecido, a incerteza e o medo do novo pode impedir as pessoas de explorar novas ideias, experiências que poderiam expandir a nossa consciência. Competitividade. A cultura da competição pode gerar um ambiente estressante, individualista, dificultando a colaboração e a empatia. A falta de tempo na nossa vida moderna, com as nossas demandas constantes, pode deixar pouco espaço para a introspecção e a reflexão. O nosso sistema educacional tradicional, focados em memorização e desempenho, né? Isso é muito difícil. Os sistemas educacionais tradicionais podem limitar o desenvolvimento e pensamento crítico e da criatividade, né? A nossa desigualdade social, a desigualdade de oportunidade e recursos pode limitar o acesso à educação, à cultura e a experiências que promovem crescimento pessoal. Polarização. A polarização política e ideológica pode dificultar o diálogo e a expressão de diferentes perspectivas. Isso é o que a gente vive hoje. É normal de se ver. A consequência de viver sem o autoconhecimento, a gente pode ver hoje na nossa sociedade, o quão doente psicologicamente a nossa sociedade está depois da pandemia. Isso vem crescendo muito e é muito perigoso, né, pro ser humano isso. A falta de autoconhecimento pode ter um impacto significativo em diversas áreas da nossa vida, gerando uma série de consequências negativas. Algumas das mais comuns incluem dificuldade de tomar decisões sem entender os seus valores, suas paixões e suas limitações. Tornar-se difícil fazer escolhas que estejam alinhadas com seus objetivos de vida. Relacionamentos instáveis. A falta do autoconhecimento pode levar à dificuldade em construir relacionamentos saudáveis e duradouros. É difícil se conectar com os outros quando não se conhece a si mesmo. Então, por isso que é muito forte hoje a gente ter essa consciência, né, de si próprio. A baixa autoestima, comparação constante com os outros e a falta de reconhecimento de suas próprias qualidades pode levar a uma baixa autoestima e a insegurança, né? A gente vê muito hoje em dia, né? Porque traz muita ansiedade, né? Estresse e ansiedade. A incerteza sobre quem se é ou o que se quer da vida pode gerar um alto nível de estresse e ansiedade. Dificuldade de lidar com críticas. Pessoas com baixa autoconsciência tendem a levar as críticas de forma muito pessoal, que pode prejudicar suas relações e dificultar o crescimento pessoal. São pessoas que são muito reativas, né? E pessoas que são muito reativas é muito difícil de construir um diálogo sadio, né? Procrastinação, a dificuldade em definir prioridades e estabelecer metas que pode levar à procrastinação
e a sensação de estar sempre atrasado, né? Sempre deixando o tempo passar. A sensação de vazio interior. A falta de um propósito de vida pode gerar uma sensação de vazio e insatisfação. Em resumo, o autoconhecimento é fundamental para uma vida mais plena e sadia. Ao conhecer a si mesmo, você pode tomar decisões mais assertivas, construir relacionamentos mais saudáveis, desenvolver uma autoestima melhor, até mesmo encontrar o seu propósito de vida. Isso traz uma paz interior muito grandiosa. Isso vai fazendo que os relacionamentos em nossas vidas e essa união, a compaixão, faz a gente perceber uma nuance que há um tempo a gente perdeu isso por causa dessa nossa vida cotidiana, né? Por que se deve expandir, né? Ao entender melhor os pensamentos e emoções que nós temos, né? A gente consegue lidar um pouco melhor de uma forma mais saudável, aumentando uma sensação desse nosso bem-estar interior. Quando a gente consegue construir esse equilíbrio interno com as nossas emoções, a gente acaba tendo esse equilíbrio. E hoje é uma das coisas que eu mais buscar esse equilíbrio, né? Parar um pouco com a mente que é muito reativa e assim construir pontos melhores assim em relacionamentos e comigo mesmo, né? Ela desenvolve uma criatividade muito grande, né? Uma mente aberta, um terreno fértil para novas ideias e soluções inovadoras, né? Eu vejo por mim mesmo algo que eu gostava muito, só que não tinha habilidade nenhuma de tocar e cantar, então abriu muito esse campo para mim. Eu já trabalho como cabeleireiro, então eu tenho uma parte criativa, mas isso me fez ter uma visão muito mais aprofundada e muito mais no meu trabalho, né? Porque eu, como profissional da área da beleza, você percebe o quanto é importante você conhecer as pessoas, perceber a personalidade delas, para estar criando algo muito individual para cada pessoa que você atende, né? Não só fazer um trabalho de copia e cola, né? Fazendo com que as pessoas não tenham uma individualidade própria, sim sigam um sistema, né? Que da beleza, onde é proposto algo e isso é vendido para todo mundo de uma maneira onde todo mundo acaba perdendo a sua individualidade própria, né? Criar conexões mais profundas, né? Quando a gente começa com esse processo de autoconhecimento, as conexões de amizade, conexões familiares acabam ficando um pouco mais profunda consigo e com tudo que está ao nosso redor, né? A vida fica mais significativa. Ao perceber um significado mais profundo da nossa própria vida, você encontra mais propósito e direção. E existem várias maneiras de você buscar esse autoconhecimento, né? Acho que uma das primeiras, assim, que é um esforço hoje muito grande para as pessoas conseguirem, que é a meditação, né? Você conseguir silenciar a mente de uma maneira onde os seus pensamentos não vêm interferir, você só observa o pensamento sem julgar. A meditação é uma ferramenta muito poderosa para isso, para se aprofundar na autoconsciência. Mindfulness, como se fosse uma meditação também, mas é ficar no estado de presença, né? No momento presente, não estar pensando nem no futuro, nem no passado, e não ser tão julgador, né? É só, como eu estava falando na meditação, de observar os pensamentos, os sentimentos e as sensações corporais, né? A yoga também, que é você combinar exercícios físicos e mentais, né? Que você traz a respiração, o equilíbrio do corpo e da mente. A gente está sempre aprendendo, né? Quanto mais você aprende sobre como desenvolver, então hoje a gente tem uma literatura muito vasta, onde é muito mais fácil hoje de você encontrar livros que falam sobre expandir a consciência. A literatura, ela é de uma eficácia muito grande para você conquistar esse autoconhecimento interior para nossa própria reforma íntima, né? Conectar com pessoas. Quanto mais a gente conecta com as pessoas e fala sobre nossas experiências e questiona sobre as experiências dos outros, mais acaba facilitando esse autoconhecimento, né? Porque cada um vai dando uma dica de como a gente conseguir chegar nesse estado,
qual o melhor caminho, né? E também o altruísmo, né? O altruísmo expande o coração e a mente, isso faz muito bem. É algo que a gente vê pouco, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade está muito individualista, cada um está vivendo no seu próprio mundo, na sua própria redoma, na sua própria bolha. Então, hoje existe uma necessidade maior. Hoje a gente consegue ver que tem muitas pessoas com problemas mentais, como a depressão. A depressão hoje atinge muito a nossa sociedade e causa um mal muito grande. Eu acho que o altruísmo, da gente ajudar, ouvir o outro, ajuda com que a nossa sociedade ela caminhe de maneira mais sadia, né? Uma das coisas que a gente também precisa nesse mundo onde tudo é tecnológico, tudo é muito imediato, a perda da paciência é inevitável no movimento que a gente tem hoje. É muito importante a gente ter a paciência. A expansão de consciência é um processo gradual, a gente não consegue entrar nesse estado de uma vez, assim, existe um estudo interior e é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, né, de parar, observar tudo que está ao nosso redor e a gente tem que começar devagar e criar uma rotina nessas práticas que a gente acaba vendo e se realmente a gente quer, a gente começa a desenvolver. É o desejo do querer de ter essa consciência mais saudável, ter uma vida mais saudável, né? Não tão agoniante quanto a gente vive na nossa sociedade, vivendo no sistema capitalista, né? O quanto isso é forte, né? É bom encontrar guias, né? A gente sempre tem pessoas que muitas vezes abrem um caminho para nós, assim, encontrar esse autoconhecimento, mas sem ficar escravo desses mentores, né? Porque a mentoria, ela é feita para uma libertação interior, não um aprisionamento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com isso, né? De saber as pessoas que estão ao nosso redor para não cair em loucuras de seita, esse tipo de coisa, né? E a gente tem que lembrar que a expansão de consciência é uma jornada pessoal, então a gente precisa explorar diferentes caminhos para descobrir como é que funciona e o que é melhor para cada um de nós. Isso é muito importante, né? Não ficar tão metódico e também quebrar muitos paradigmas que existem, né? Que a sociedade coloca para nós e muitas vezes a gente acredita piamente naquilo. Então a gente precisa abrir a mente, né? Cultivar essa autoconsciência de observar os seus próprios pensamentos e emoções e padrões de comportamento. Questionar as normas, não aceitar passivamente as normas sociais e culturais. A gente sempre tem que questionar tudo, né? Se é de direita, se é de esquerda, né? O que é a sociedade, como ela está caminhando. Então a gente tem que ter um senso de saber, né? Estudar sobre isso, né? A busca de novas experiências é muito importante, né? Porque quando a gente explora as diferentes culturas e ideias, formas de vida, você abre muito esse caminho de aprendizado, né? Porque a gente vive numa sociedade que muitas vezes a gente acaba ficando muito limitado, né? A nossa limitação a casa, trabalho, casamento, filho, existem muitas coisas além disso, né? Então, abrir, né? Se conectar a essas novas experiências, né? Uma coisa que é muito importante também é se conectar com a natureza, né? Passar tempo na natureza pode ajudar a reduzir o estresse e amplificar a perspectiva e conectar a algo maior do que a gente. Nossos ancestrais já tinham muita conexão e com essa vida urbana que a gente perdeu muito disso. Então a gente acaba não se conectando e nem observando a natureza, né? E nós acabamos tratando muito mal o ambiente onde nós estamos, né? Com lixo, né? Com o nosso consumo, com esgotos. Então todo esse reflexo da nossa sociedade traz uma degradação muito grande para a nossa natureza. Então, trazer essa observação e trazer esse cuidado é muito importante, né? Porque ela faz a gente realmente se conectar com o ambiente onde a gente está, com nós mesmos. Cultivar relacionamentos autênticos, né? Não superficiais, né? A gente tem muito isso de cultivar amizades superficiais, né? A gente acaba deixando de ter relacionamentos onde a gente acaba tendo mais profundidade no diálogo
e do conhecimento do outro, essa compaixão pelo outro. E é muito importante, essa prática da compaixão acaba com que nós venha desenvolver a empatia pelo outro, porque hoje é muito fácil, né, da gente viver no nosso mundinho e não perceber o outro, o que o outro está passando, né, achar que o nosso modelo de vida é o melhor, e na verdade não funciona dessa maneira. Cada um ser é um ser. Para nós termos essa consciência de perceber o outro, de ter essa empatia, a gente tem que ser o mais humilde possível e pensar que cada um ser é diferente, a gente precisa respeitar. Também buscar conhecimento, ler, estudar, aprender sobre diferentes áreas do conhecimento, isso daí é muito importante para esse autoconhecimento. Engajar em atividades criativas, expressar através da arte, da música, da escrita. Escrever é muito importante, né? Porque o ato da escrita e não digitar é uma maneira de você externalizar algo que você está sentindo. Isso é de uma importância tremenda. E muitas pessoas, por causa dessa nossa tecnologia, acabou deixando de escrever. Diários, esse tipo de coisa é muito importante, né? Porque ali é onde você joga as ideias. E sempre lembrar, né? A expansão de consciência é um processo individual e contínuo. Ao reconhecer os obstáculos, né, da nossa vida e tomar as medidas para superá-las, sempre vai estar aprendendo, porque sempre vão aparecer coisas em nossas vidas onde a gente vai ter que fazer escolhas. E nessas escolhas, o mais importante é a gente fazer a escolha certa. E para a gente fazer a escolha certa, é muito bom você se autoconhecer. Saber aquilo que você quer, saber o teu propósito, saber da tua ética, saber do amor, saber da tua compaixão e compreensão de tudo e de todos. Então isso vai fazer com que a gente tome decisões mais saudáveis, onde a gente chega numa plenitude pessoal. Isso é o mais importante, é chegar nessa plenitude, porque a plenitude é essa paz interior. Então, o quanto isso é importante, não é nem a felicidade é um momento da nossa vida, onde, se a gente presta atenção, fica muito mais valoroso a felicidade. Mas o intuito não é de ser feliz, eu acho, na minha opinião. Nas minhas experiências de expansão de consciência, uma das coisas que eu mais percebi nesse momento é a verdadeira paz interior que isso causa no nosso ser, né? É como se nada pudesse nos ferir. É como se a gente tivesse um entendimento muito mais profundo da vida. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos siga no Instagram, no Spotify, nos siga lá no YouTube, dê o joinha se você gostou. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, a sua experiência pode ajudar no caminho de muitas pessoas. Então, entre em contato comigo pelo Instagram, Relata Ayahuasca. Deixe uma mensagem que eu entre em contato com você. Gratidão a todos.